Media vita in morte sumus, quemque. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tempo da Quaresma. A Quaresma é um tempo especial de jejum e de penitência. Foi instituído pela Santa Igreja por tradição apostólica. Afirmam os santos padres, como se pode ver em Cornélio a Lápide e São Roberto Bellarmino, que sim, foi uma instituição dos apóstolos para honrar e imitar o jejum de nosso Senhor Jesus Cristo, satisfazer a justiça divina e assim preparar-nos a uma digna celebração da Santa Páscoa. A Quaresma, pois, foi instituída para nos fazer conhecer a obrigação que temos de fazer penitência em todo o tempo de nossa vida, da qual, segundo os santos padres, a Quaresma é figura. Nos diz ainda o Catecismo de São Pio X que a Quaresma foi instituída para imitar, de algum modo, o rigoroso jejum de 40 dias que Jesus Cristo fez no deserto, e também para nos preparar por meio da penitência para a celebração da festa da Páscoa. O primeiro dia da Quaresma é chamado Quarta-feira de Cinzas, porque a Igreja impõe, naquele dia, as cinzas na cabeça dos fiéis. No início da Quaresma, pois, impõe-se as cinzas a fim de que nós, lembrando-nos de que somos feitos de pó e de que após a morte nos havemos de reduzir ao pó, nos humilhemos e façamos penitência de nossos pecados enquanto o bom Deus nos concede tempo. Devemos receber as cinzas com o coração contrito e humilhado, e com a santa resolução de passar a Quaresma em obras de penitência. Para fazermos bem esta Quaresma, ou passarmos bem a Quaresma, segundo o que deseja a Santa Igreja, devemos fazer 4 coisas, como nos observa o Catecismo. Primeiro, realizar o jejum e mortificar-nos, não só nas coisas ilícitas e perigosas, mas ainda, quanto pudermos, nas coisas lícitas, como seria moderarmos nas recreações, nos passeios, nos divertimentos. Segundo, fazer orações, esmolas e outras obras de caridade cristã para com o próximo, mais do que em qualquer outro tempo. Portanto, é um tempo especial para aumentarmos a nossa oração ou melhorarmos a nossa vida de piedade. Não seria demais, pois, acrescentarmos uma leitura espiritual, meditarmos a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, rezarmos algumas dezenas do terço a mais, aqueles que ainda não rezam o terço, pois iniciar esta importante prática da reza do Santo Terço, assim como outras orações de suma importância para a vida espiritual neste período, como é a Via Sacra. Ademais, pois façamos esmolas, obras de caridade em prol de nosso próximo, com a intenção de reparar nossos pecados, com a intenção de pedir a Deus as graças que temos necessidade, ou então para vencermos algum vício ou exercitarmos alguma virtude. Por fim, devemos, diz o Catecismo, ouvir a palavra de Deus, não por mero costume ou curiosidade, mas com o desejo de pôr em prática as verdades que ouvimos, tendo um grande cuidado em nos prepararmos para a confissão, para tornar mais meritório o jejum e para nos dispormos melhor para a comunhão pascal. Este último ponto, pois, é de suma importância. Aproveitemos durante esses dias as meditações, os sermões, as reflexões que serão nos propostas
e façamos um bom exame de consciência. Busquemos um confessor, um padre católico, para que ouça nossa confissão e assim, arrependidos e com absolvição, possamos possamos ter os frutos espirituais para a nossa vida. Não descuidemos, pois, esta parte. Preparemo-nos bem para a Santa Confissão. Façamos as penitências, os jejuns, a abstinência que a Santa Igreja está nos propondo, pois este retiro de Quaresma, podemos assim dizer, estes 40 dias, poderão nos conceder, nos dar muitos bons frutos na vida espiritual. Depende muito de como nós vamos vivenciar estes dias. Dizem os santos, não somente para o tempo de Quaresma, mas os frutos que nós tiraremos nos acompanharão durante todo o ano. Assim, recomendo vivamente aos senhores, pois que se preparem, façam as devidas penitências e jejuns, acompanhem a Santa Igreja, as suas instruções, enfim, acompanhem sacerdotes católicos piedosos que ao longo da Quaresma disponibilizarão material de formação católica, material para meditações. Inclusive em nosso canal, pois os senhores poderão acompanhar estas meditações. A obra dos Sagrados Corações de Jesus irá disponibilizar valiosos materiais para este período de Quaresma. Mas vejamos agora qual o significado deste tempo. Usaremos para esta explicação o missal cotidiano, o missal de fiéis, e aí os senhores também poderão acompanhar estas explicações ou conferir aí no vosso missal. Nos diz o nosso missal de fiéis sobre o significado do tempo da Quaresma. Durante estes 40 dias, os cristãos se unem intimamente aos sofrimentos e à morte do Divino Salvador, a fim de ressuscitarem com ele para uma vida nova, nas grandes solenidades pascais. Eis, pois, um motivo importantíssimo a considerarmos neste período. Tudo o que fizermos, pois, tem em vista, de certo modo, a nossa morte, mas também a ressurreição com Cristo. Morrer com Cristo, morrer para o pecado, morrer para o que é mundano, morrer para tudo aquilo que nos afasta de Deus e poder, na Páscoa, ressuscitar com Cristo para uma vida nova. Nos primeiros tempos do cristianismo, esta ideia fundamental achava sua aplicação no batismo dos catecúmenos e na reconciliação dos penitentes. Por toda a liturgia da Quaresma, a Igreja instruía os pagãos que se preparavam para o santo batismo. No Sábado Santo, mergulhava-os nas fontes batismais, de onde saíam para uma vida nova, como Cristo do túmulo. Por sua vez, os fiéis, gravemente culpados, deviam fazer penitência pública e cobrir-se de cinzas. Eis aí o porquê da instituição da quarta-feira de cinzas. Agora esta prática, pois, se estende a toda a Santa Igreja e a todos os fiéis, mas num princípio era somente para os pecadores públicos, de modo que todos pudessem fazer penitência e acharem uma vida nova em Jesus Cristo. Convém reparar nestes dois elementos para compreender a própria liturgia da Quaresma e a escolha de muitos dos textos sagrados. Com relação à nossa participação neste tempo, consideremos o seguinte. No ofício de matinas, ofício divino que os padres e religiosos rezam ou cantam, pois no primeiro domingo lê-se o sermão que o Papa São Leão Magno, no século V, dirigiu ao povo, explicando a liturgia da Quaresma. São palavras do Papa o seguinte: sem dúvida,
diz ele, os cristãos nunca deveriam perder de vista estes grandes mistérios. Porém, esta virtude é de poucos. É preciso, contudo, que os cristãos sacudam a poeira do mundo. A sabedoria divina estabeleceu este tempo propício de 40 dias, a fim de que as nossas almas se pudessem purificar e, por meio de boas obras e jejuns, expiassem as faltas de outros tempos. Inúteis seriam, porém, os nossos jejuns se neste tempo os nossos corações não se desapegassem do pecado. Portanto, o Papa está nos dizendo, não basta o jejum, não basta as penitências. Devemos, pois, nesse espírito de Quaresma, nos afastar de todo apego ao pecado, de tudo aquilo que nos leve a cometer pecados e a ofender a Deus. É para isso a mortificação, é para isso as penitências. Não pode ser um ato vazio ou fazer por uma hipocrisia ou coisa do tipo. Devemos fazer unidos ao Espírito que a Igreja nos pede, nos recomenda durante este período. Lendo estas palavras, parece-nos assistir como que à abertura de um retiro. E realmente, a Quaresma, como dissemos, é um retiro. É o retiro da grande família católica. Todos nós, pequenos, grandes, clero, fiéis, todos estão unidos neste retiro para, assim, cumprirmos com o desejo da Santa Igreja. Sim, é sob a direção maternal da Santa Igreja, segundo o método dela, que nós, pois, realizaremos todo o percurso ou a trajetória da Santa Quaresma, de modo a nos unirmos em espírito a toda a Santa Igreja e, claro, podermos celebrar dignamente a Santa Páscoa. Este espírito que nos vai motivar durante este retiro nos conduzirá ou terminará pela confissão e a comunhão geral de todos os seus filhos, associados assim realmente à ressurreição do Divino Mestre e ressurgindo por sua vez cada um dos fiéis para uma vida nova. É isso que nós esperamos. A Quaresma deve realmente nos ajudar a nos organizarmos, digamos assim, na vida espiritual, a olhar para a nossa consciência, analisar como está a nossa vida com Deus e assim, pois, tomarmos decisões, realizarmos propósitos para uma verdadeira mudança de vida. E como eu lhes dizia, pois é uma morte para o pecado, morte para o mundo, ressurreição com Cristo. As práticas exteriores que devem desenvolver em nós o Espírito de Cristo e unir-nos aos seus sofrimentos são o jejum, a oração e a esmola. Como já falamos no início, que a Santa Igreja nos recomenda algumas coisas de bastante importância, pois para passarmos esse tempo, consideremos, pois, o jejum, a oração e a esmola, que são realmente de suma importância. O jejum é imposto pela Santa Igreja a todos os fiéis, os que já completaram 21 anos, até atingirem a idade de 60 anos. Isso não quer dizer que um jovem que tem aí menos de 21 anos, não possa fazer o jejum. Claro que pode, não há nenhum problema. Mas, claro, dentro dos limites e com o acompanhamento dos pais, enfim, orientação do seu confessor, podem e devem. Será algo muito valioso, muito salutar para a vida espiritual. Assim como aqueles que já tenham mais de 60 anos também podem fazer. Não estão obrigados, mas podem fazer
e recomendo que aqueles que não tenham complicações de saúde, não estejam em tratamento médico, enfim, pois que façam algum jejum e isso lhes ajudará muito na vida espiritual. Seria um engano pernicioso não reconhecer a utilidade desta mortificação corporal. Seria menosprezar o exemplo do próprio Cristo e pecar gravemente contra a autoridade da Santa Igreja. Então lembremos, a Santa Igreja nos está mandando. Ademais, existe um mandamento, uma ordem da Santa Igreja para que façamos jejum e abstinência nos dias que ela determina. Então, aquele que não pratica, aquele que desdenha estes preceitos, pois comete pecado grave. Devemos, pois, ficar espertos com relação a isso. Hoje, não é a mentalidade moderna, pois desconsidera totalmente tudo que seja relacionado a jejum, tudo que seja penitência. E aí nós vemos hoje, principalmente na Igreja Nova, não é, os falsos bispos, falsas autoridades mandando que se façam penitências, entre aspas, mas que são verdadeiras besteiras, não é? Os pecados ecológicos chamados hoje em dia. Então, por favor, nós católicos ficamos longe dessas besteiras, dessas maluquices. Nós nos atemos ao que a Santa Igreja nos ensinou e, como estamos vendo, não é nenhuma novidade, não é algo recente. Desde os apóstolos, passando por 20 séculos de igreja, pois nós temos as mesmas recomendações da Santa Igreja. Acabamos de falar, de ouvir sobre o sermão do Papa Leão, pois lá em séculos passados. Então não é coisa nossa, não é? Pois então seguimos com a nossa consideração. O prefácio da Quaresma, a oração que o padre reza na missa, nos descreve os efeitos salutares do jejum e aqueles que, por motivos justos, são dele dispensados, não o estarão do jejum espiritual, isto é, de se privarem de festas, teatros, leituras puramente recreativas, aquilo que comentei no início desta conferência, que devemos observar o jejum, mas também podemos nos abster de várias coisas que inclusive são lícitas, mas dentro deste espírito de penitência, pois nos afastam ou poderiam nos levar a cometer inclusive pecados, nos distraem, nos fazem perder o foco. Então é importante, festas durante esses tempos, bailes, aniversários, leituras, redes sociais, joguinhos de celular ou todos esses tipos de coisas que nos fazem perder o foco, devemos, pois, sim, tomarmos como penitência e não realizar. Cortar pequenos vícios, não assistir TV, nada de séries, de novelas, muito menos de filmes, não. Aproveitemos o tempo para fazermos boas obras, para realmente adquirirmos alguma virtude ou, como eu lhes dizia, vencer algum vício. Então, sobre o jejum, quais dias fazer jejum, padre? Pois, desde a quarta-feira de cinzas até o dia do sábado santo ao meio-dia, todos devem, dentro dessa idade mencionada, fazer o jejum de Quaresma. Todos os dias, de quarta-feira até o sábado santo, exceto menos nos domingos. Nos domingos não se faz jejum nem abstinência de carne, mesmo dentro da Quaresma. Então faremos jejum da quarta-feira de cinzas até o sábado santo, exceto nos domingos. Muito bem, pois agora entramos na questão da oração, que é outro ponto bastante importante durante a Quaresma. Assim como a palavra jejum
abrange todas as mortificações corporais, da mesma maneira compreende a palavra oração todos os exercícios de piedade feitos neste tempo, com um recolhimento particular, como sejam a assistência à Santa Missa, comunhão frequente, leitura de bons livros, meditações, especialmente a paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, a via sacra, assistência às pregações quaresmais, e como eu lhes dizia, pois, sobre isso ouvir, acompanhar os padres católicos, acompanhar nosso canal, pois que disponibilizaremos material católico. Outro ponto, então, jejum, oração, falamos agora da esmola. Compreende as obras de misericórdia para com o próximo. Já no Antigo Testamento está escrito: mais vale o coração acompanhado do jejum e da esmola do que amontoar tesouros. Livro de Tobias 12, versículo 8. Assim devemos, pois, realizar as nossas esmolas, as nossas doações, a nossa caridade com o próximo de um modo católico. Então, longe de nós também esse espírito moderno de que devemos doar, de que a gente tem de fazer umas coisas um pouco malucas, não é? Enfim, então busquemos fazer aquilo que a Santa Igreja nos está pedindo. Praticando essas obras, preparavam-se antigamente os catecúmenos para o batismo, que iam receber no sábado de Aleluia, o sábado santo, enquanto os penitentes públicos se submeteram a elas com espírito de dor e arrependimento de coração. Devemos nós, pois, imitar o exemplo destes penitentes públicos para que reparemos nossos pecados, para que tenhamos graças, bênçãos especiais para enfrentar as tentações, as complicações que ao longo do ano, pois teremos de enfrentar. O combate contra o demônio, combate contra o mundo, combate contra nós mesmos e nossas misérias, pois continua durante toda a nossa vida. Aproveitemos, pois, este período especial para fazermos isso que a Santa Igreja nos está mandando e algumas outras coisas convidando. Renovemos em nós a graça do santo batismo e façamos dignos frutos de penitência. Os textos da Santa Missa, a cada passo, nos exortam a isto. Convém, entretanto, evitar que a nossa piedade seja excitada por compaixão sentimental ou uma tristeza exagerada, ou, como eu dizia, que caiamos nas maluquices do modernismo, nos pecados ecológicos, nas penitências de não falar mal do próximo, de não fazer maldade. Por si só, estas coisas são pecados. Não se faz penitência de pecado, se faz. Então, prestemos atenção nestas coisas. Sim, é um combate, uma morte terrível que vamos contemplar. Mas é também e, sobretudo, uma vitória, um triunfo. Em verdade, assistiremos a uma luta gigantesca do homem novo. Ouviremos os seus gemidos, seguiremos os seus passos sangrentos, contaremos todos os seus ossos. Mas isto é apenas um episódio de sua vida. O desenlace é um grito de vitória, um canto de triunfo. Pois, assim como acompanharemos a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, toda a trajetória da nossa salvação, do nosso resgate operado por Cristo, pois nós nos unimos a Ele para reparar nossos pecados, nós nos unimos a Ele para alcançarmos as graças de morrermos para o pecado e termos uma vida nova. Sobre a particularidade deste tempo, pois a cor dos paramentos é o roxo, omite-se durante este período Aleluia, Glória,
que somente são cantados ou rezados nas festas dos santos. Os altares estão despojados dos seus enfeites, das flores, enfim, o órgão também se cala, exceto no quarto domingo de Quaresma. No fim das missas do tempo, o padre diz Benedicamus Domino, em vez de Ite missa est, para exortar os fiéis a perseverarem na oração. E cada dia deste tempo tem também a sua estação, com indulgências especiais e uma liturgia própria, cujos cânticos e leituras nos incitam à penitência e à conversão, enquanto as orações imploram para nós o perdão e a graça de nosso bom Deus. Façamos penitência, imploremos a misericórdia de Deus, vivamos de modo santo este grandioso retiro de Quaresma. É uma oportunidade única que Deus nos concede. É uma graça poder realmente olhar para nossa alma, examinar nossa consciência, poder nos preparar para a Santa Páscoa e assim alcançar os frutos destas penitências. A Quaresma tem o seu início na quarta-feira de cinzas, como dissemos. E, ao receber as cinzas, pois recebemos o convite oficial da Santa Igreja para fazermos penitência. Lembra-te, homem, que és pó e em pó te hás de tornar. A cinza é o símbolo da penitência pelos pecados que trouxeram a morte para este mundo. As orações da bênção e imposição das cinzas e a missa nos fazem penetrar no espírito de penitência cristã. Humilde submissão, unida a uma grande confiança na misericórdia de Deus. Isso nós vemos na oração introito e no trato, enquanto a epístola nos põe diante dos olhos um exemplo comovente de penitência, o jejum. Jesus Cristo nos ensina, por sua vez, no Santo Evangelho, que este jejum deve ser antes de tudo interior, como dissemos. Se antigamente só os pecadores públicos recebiam cinzas, mais tarde se estendeu a todos os fiéis, pois devemos sentir e confessar-nos pecadores. Façamos penitência, imploremos a misericórdia de Deus. Está em jogo a salvação de nossas almas. Está em jogo morrer para o pecado, ressuscitar para uma vida nova. Está em jogo, pois, unir-se a nosso Senhor Jesus Cristo no sofrimento, na penitência, no jejum e assim poder estar unido a Ele também na ressurreição. Façamos bem o nosso retiro de Quaresma. Aproveitemos estes dias. Não descuidemos. Faltou falar-nos sobre a abstinência de carne. Bom, devido às várias complicações atuais, chamemos assim, pois com os diversos indultos e dispensas, enfim, entre os próprios católicos tradicionais, há uma certa complicaçãozinha. Bom, pois nós seguimos as recomendações da Santa Igreja no Código de Direito Canônico, pois sabemos que os indultos, que as dispensas, elas são dadas por um determinado período e necessitam de um Papa válido católico para renovar este período, para renovar esta dispensa, esse indulto. Não é o caso, não temos um Papa válido, então nós nos atemos à lei antiga aprovada, a lei para toda a Santa Igreja, que é a do Código de Direito Canônico, que nos ensina o seguinte sobre a abstinência e jejum na Quaresma. Todos os dias, como eu dizia aos senhores, são dias de jejum, desde quarta-feira de cinzas até o dia do sábado santo ao meio-dia. Então o jejum são estes dias, exceto os domingos. Com relação à abstinência de carne, faz-se abstinência na quarta-feira de cinzas, nas sextas e sábados da Quaresma. Quarta de cinzas,
e todas as sextas e todos os sábados de Quaresma são dias de abstinência de carne. Ou seja, não se pode consumir carne bovina, nem suína, nem frango, aves, não é? Ou, como diziam os antigos, animais de sangue quente. Não podem ser consumidos, mas está permitido, pois, comer ovos, comer peixe e laticínios. Pois façamos bem a Santa Quaresma, aproveitemos esses dias especiais que a Santa Igreja nos concede, que o bom Deus nos dá a oportunidade de celebrá-lo, e assim cheguemos juntos com o mesmo Espírito da Santa Igreja para a digna celebração da Santa Páscoa, ressurreição de nosso Senhor e Salvador e também ressurreição nossa, ressurreição espiritual, vida nova com Cristo. Que Deus nos abençoe, que Nossa Senhora e nosso anjo da guarda nos acompanhem durante esta Quaresma, durante estes exercícios da Santa Quaresma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Some